Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é na apostila número 4, aula 19, Meios impressos, a importância da escrita. Nessa aula, os principais objetivos são reforçar a importância da escrita, iniciando o trabalho com gêneros. Quais os gêneros, que surgiram com o suporte impresso, que é o livro e principalmente o jornal e a revista. Vamos lá? Lá na página 8 da apostila de vocês, nós iniciamos então com a aula de número 19. E nessa aula, nós vamos verificar que nas aulas anteriores, nós já vimos os meios digitais e os meios eletrônicos. E esses meios, eles foram desenvolvidos graças à invenção da escrita. E a escrita, ela está presente, mesmo que de modo implícito, em quase tudo, o que se divulga no rádio, na televisão e até no computador. Depois da aquisição da linguagem verbal, oral, o segundo momento da comunicação humana foi marcado pela aquisição da escrita. E o fato mais importante da civilização da escrita no Ocidente foi o aperfeiçoamento da imprensa, que aconteceu no século XV, que permitiu que os textos fossem reproduzidos em grande escala. O primeiro objeto impresso foi o livro, e logo em seguida surgiram os jornais. Para quem hoje, pessoal, se encanta com a praticidade oferecida pelos e-books, nem chega a imaginar o longo caminho percorrido pelos livros na história. Companheiro da escrita, os livros eles tiveram grande importância para a realização de registros históricos, a compilação de leis e a divulgação de ideias. Atualmente, a produção de livros chegou a tal ponto que, por exemplo, no século XX, ele foi responsável por uma literatura histórica superior à de todos os outros séculos somados juntos. Os livros permitiram a divulgação das ideias de uma forma jamais pensada. Pelo livro se recebem informações e se experimentam emoções que talvez nunca vivêssemos ou nunca viéssemos a experimentar de fato. O livro ele amplia a nossa visão de mundo, dando-nos acesso a outros mundos, para além do nosso cotidiano. Não se sabe ao certo, pessoal, a origem exata do jornalismo e qual foi o primeiro jornal do mundo. Mas os historiadores atribuem o lendário imperador romano Júlio César esta invenção. Ao todo, indica, Júlio César, além de um excelente general e comandante, também foi um ótimo profissional de marketing. Para poder divulgar suas conquistas militares e informar o povo da expansão do império, fazendo, obviamente, uma propaganda pessoal dele, César ele criou a chamada Acta Diurna, o primeiro jornal de que se tem notícias no mundo. Ela trazia notícias diariamente para a população de todos os cantos do império e de fora dele também, falando principalmente das conquistas militares, ciência e de política. Com o aperfeiçoamento da imprensa, a circulação de textos ganhou grande impulso. Os meios impressos, em especial o jornal, passaram a ter um papel fundamental para a formação de uma opinião pública. A partir desse momento, a liberdade de imprensa, de opinar e de investigar passou a ser uma reivindicação e um valor humano. Ainda na página 8, vamos fazer o em classe. Texto para a questão 1. Os livros vivem fechados, capa contra capa, esmagados na estante, às vezes durante décadas. É preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que tem dentro. Já um jornal são folhas escancaradas ao mundo, que gritam para ser lidas desde a primeira página. As mãos do texto puxam o leitor pelo colarinho em cada linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante, e depende desse ser a risco, indócil, que segura as páginas, amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente,
passando adiante, largando no chão. Cadernos inteiros, às vezes recortando com a tesoura alguma coisa que o agrada, ou anúncio classificado. Questão 1. Assinale a alternativa que analisa incorretamente as relações entre o jornal e o livro. Incorretamente, pessoal, é a questão de C, de casa. A única diferença entre os textos jornalísticos e os textos veiculados em livros é o meio impresso. Agora, lá na página 9, vamos para a questão 2. O texto abaixo é um exemplo de redação de nota máxima na prova do Enem de 2006. Na proposta, foi solicitado aos participantes que escrevessem um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: o poder de transformação da leitura. Leia-o para resolver a questão apresentada a seguir. Ler para compreender. Vivemos na era em que, para nos inserir no mundo profissional, devemos portar boa formação e informação. Nada melhor para obtê-las do que sendo leitor assíduo. Quem pratica a leitura está fazendo o mesmo com a consciência, o raciocínio e a visão crítica. A leitura tem a capacidade de influenciar nosso modo de agir, pensar e falar, com a sua prática frequente. Tudo isso é expresso de forma clara e objetiva. Pessoas que não possuem esse hábito ficam presas a gestos e formas rudimentares de comunicação. Isso tudo é comprovado por meio de pesquisas, as quais revelam que, na maioria dos casos, pessoas com ativa participação no mundo das palavras possuem um bom acervo léxico e, por isso, entram mais fácil no mercado de trabalho, ocupando cargos de diretoria. Porém, conter um bom vocabulário não torna-se o único meio de vencer na vida. É preciso ler e compreender para poder opinar, criticar e modificar situações. Diante de tudo isso, sabe-se que o mundo da leitura pode transformar, enriquecer, culturalmente e socialmente o ser humano. Não podemos compreender e sermos compreendidos sem sabermos utilizar a comunicação de forma correta. E, portanto, torna-se indispensável a intimidade com a leitura. Agora a pergunta é, a respeito dessa redação, só não é correto o que se afirma na alternativa. Seria na alternativa D, de dado. O hábito de leitura não tem relação com a aquisição de competência de escrita, já que ler é diferente de escrever. Questão 3. O texto a seguir é outra redação de nota máxima na prova do Enem. Leia e em seguida responda a questão proposta. Quadro negro. Se para Monteiro Lobato um país se faz de homens e livros, para os governantes diferente não poderia ser. O papel da leitura na formação de um indivíduo é de notória importância. Basta-nos observar a relevância da escrita até mesmo na marcação histórica do homem, que destaca, por tal motivo, a pré-história. Em uma esfera mais prática, pode-se perceber que nenhum grande pensador fez-se uma exceção e não deixou seu legado senão através da escrita, dos livros, das anotações. Exemplos não são escassos, de Aristóteles a Nietzsche, de Newton a Ohm, sejam pergaminhos fossilizados ou produções da imprensa de Gutenberg. Muito devemos a esses escritos. Dessa forma, iniciamos o nosso processo de transformação, adquirindo tamanha produção intelectual que nos é disponibilizada. A aquisição de ideias pelo ser humano apresenta um grande efeito colateral, a reflexão. A leitura é capaz de nos oferecer o poder de questionar, sendo a mesma frequente em nossas vidas. Outro sim, é impossível que a nossa visão do mundo ao redor não se modifique com essa capacidade adquirida. Embora a questão e a dúvida sejam de extrema importância a um ser pensante, precisam ter um curto prazo de validade. A necessidade de resposta nos é intrínseca e gera novas ideias, fechando assim um círculo vicioso, o qual nos integra e nunca terminamos de transformar e sermos transformados. A leitura é a base para o desenvolvimento e integração na sociedade e na vida. Porquanto viver não é apenas respirar. Se Descartes estiver certo, é preciso pensar. Pensando,
poderemos mudar o quadro negro do país e construir o Brasil de Monteiro Lobato. Quadro negro apenas na sala de aula, repleto de ideias, pensamentos, autores, repleto de transformação e de vida. Agora a pergunta é, a partir do percurso argumentativo desenvolvido nessa redação, só não é correto constatar que: alternativa C. Se a necessidade de resposta é intrínseca, ela não depende do livro para obter respostas. Texto para a questão 4. Arruaças e baderneiros, violação das regras democráticas, etc. É assim que as autoridades começaram classificando seguidas manifestações contra o aumento das passagens de ônibus. Mas terminaram se dando conta de que o movimento é político, embora ainda o pensem como se fosse luta pela tomada do poder. Tudo parece indicar que também nós podemos ter uma primavera árabe, utilizando redes sociais. Os jovens concentraram suas insatisfações num objeto de protesto, saem às ruas e passam a se confrontar com as autoridades locais. E o movimento se repete e se espalha. Entre nós, espalha a rapidez com que se tem multiplicado pelo país afora. Desde o início era nítido que a insatisfação não se limitava ao aumento do preço das passagens. Jovens entrevistados na TV terminavam afirmando que, dada a péssima qualidade dos transportes públicos, estes não mereciam aumento nenhum. Daí a impropriedade daqueles que têm se oposto ao movimento recorrendo a argumentos técnicos, o custo do serviço, aumento menor do que a inflação e etc. Os jovens simplesmente estão dizendo que recebem um serviço inadequado e que não encontram canais públicos para exprimir suas insatisfações. Trata-se de uma crise de representação. Se eles estão subordinados ao ritual das eleições periódicas, estas poucos dizem a respeito de sua vida cotidiana. Os manifestantes são vozes sem voto efetivo. Questão 4. Marque a alternativa que analisa o texto corretamente, considerando os gêneros impressos que circulam no suporte do jornal. A alternativa que analisa corretamente é a B. Trata-se de um texto opinativo, como se constata por meio de marcas gramaticais, como emprego da primeira pessoa, como nós podemos, e das palavras avaliativas como impropriedade. Texto para a questão 5. Um grupo de cerca de 100 pessoas, a maioria com máscaras e lenços cobrindo o rosto, depredou e saqueou pelo menos 20 lojas no centro de São Paulo na noite de ontem. Alguns estabelecimentos foram incendiados. A onda de ataques que deixou um cenário de destruição começou por volta das 21 horas e 30 minutos. E só terminou quando a tropa de choque da Polícia Militar entrou no perímetro das ruas do centro antigo da capital paulista. Segundo a Polícia Civil, 47 pessoas foram presas, pelo menos 20 em flagrante. A maior parte dos saqueadores eram moradores de rua e dependentes químicos. Segundo os policiais, uma menina de 15 anos foi flagrada com uma cafeteira e um secador de cabelos. Também foram recuperados fornos de micro-ondas, televisões de plasma, jogos de talheres e até um fogão de 4 bocas. Quando a polícia perguntou a origem desse último produto, o acusado tentou se justificar. Comprei. O protesto do movimento Passa Livre, MPL, havia começado 5 horas antes de forma pacífica, com a concentração de 12 mil pessoas, segundo a PM, na Praça da Sé. A massa surgiu para a prefeitura, que foi alvo de tentativa de invasão. Questão 5. Considerando que os gêneros em circulação nos jornais e revistas subdividem-se basicamente em textos opinativos e informativos, marque a alternativa correta sobre o texto destacado. A alternativa correta é a B. Trata-se de um texto informativo que usa a terceira pessoa para criar efeito de objetividade, como exemplificam as formas verbais saqueou, depredou e deixou. Questão 6. No texto abaixo, há uma presença significativa de metáforas que auxiliam na construção de sentidos.
entre silêncios e diálogos. Há uma desconfiança. O mundo não terminava onde os céus e a terra se encontraram. A extensão do meu olhar não podia determinar a exata dimensão das coisas. Havia o depois, havia o lugar do sol se aninhar enquanto a noite se fazia. Havia um abrigo para a lua enquanto era dia. E meu coração de menino se afogava em desesperança. Eu que não era marinheiro nem pássaro, sem barco e asa, um dia aprendi com Lili a decifrar as letras e suas somas. E a palavra se mostrou como caminho poderoso para encurtar distância, para alcançar onde só a fantasia suspeitava, para permitir silêncio e diálogo. Com as palavras eu ultrapassava a linha do horizonte, e meu coração de menino se afagava com esperança. Ao virar uma página do livro, eu dobrava uma esquina, escalava uma montanha, transpunha uma maré. Ao passar uma folha, eu frequentava o fundo dos oceanos. Transpirava em desertos para, em seguida, me fazer hóspede de outros corações. Pela leitura, temperei a minha pátria, chorei sua miséria, provei de minha família, bebi de minha cidade, enquanto, pacientemente, degustei dos meus desejos e limites. Assim o livro passou a ser o meu porto, a minha porta e o meu cais, a minha rota. Pelo livro, soube da história e criei os avessos. Soube do homem e seus disfarces. Soube das várias faces e de tantos lugares de se olhar. Ler é aventurar-se pelo universo inteiro. No trecho, assim o livro passou a ser o meu porto, a minha porta, o meu cais, a minha rota, há metáforas que expressam a experiência do autor com a leitura. Escolha uma dessas metáforas e explique-a, considerando seu sentido no texto. As metáforas presentes no texto, elas exemplificam a clássica relação A é B, considerando os sentidos construídos no texto. A metáfora do livro como uma porta remete à possibilidade do livro ser um meio de acesso, assim como uma porta, uma experiência emocional, sensorial, diversificada e para ampliação do conhecimento do mundo do leitor e do conhecimento de si mesmo e de outros. Questão B. O texto mostra que a experiência de leitura promove uma importante mudança subjetiva. Explique essa mudança e cite 2 trechos nos quais ela é explicitada. A mudança subjetiva, evidenciada pelo autor, encontra-se resumida nos 2 primeiros parágrafos do texto. Em um primeiro momento, o autor tinha desconfianças em relação aos limites do mundo, à dimensão das coisas e aos lugares aos quais não tinha acesso. Por causa desse sentimento de desconfiança, sentia-se afogado em desesperança. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então em nossa aula de correção de exercícios, onde faremos a TM e a TC juntos, ok? Um beijão para vocês e até!